the exorcism. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Meus queridos irmãos, My dear brothers and sisters, sejam todos bem-vindos be all welcome here in this beautiful church. também para esta aula sobre tema muito pesado. For this talk, which is a heavy talk. Trata-se do exorcismo, It's related to exorcism, quando nós queremos, em primeiro lugar, nunca ser vítimas do demônio. when on first place we never want to be the victim of the enemy. E saibamos que temos tudo para que isso aconteça. And let us know that we have everything for this not to happen. Vou dividir esta minha palestra em alguns pontos. I'm going to divide my lecture in certain points. Quem é o demônio? Who the devil is, E até onde vai o seu poder? and the extent of his power. Como faz a igreja para reconhecer a presença dele no mundo? How does the Holy Church identifies genuine case of possessions in the world? Quais são as 4 manifestações do demônio? Tentação. Just a minute. Which one are the 4 kinds of activities of the devil? Yeah. Tentação, Temptation, infestação, infestation, possessão, possession, obsessão. obsession. No mês de maio, In the month of May, completei 10 anos de exorcista I turned 10 years that I'm exorcist this past May. na diocese de Bauru, In the Diocese of Bauru, no estado brasileiro de São Paulo. in the Brazilian state of São Paulo. E no documento do bispo And in the document of the bishop, está escrito que sou exorcista por tempo indeterminado. it is written that I am an exorcist for unlimited time. Passo muitos dias ouvindo pessoas I spend a lot of time listening to people com muitos problemas with a lot of problems, disturbances. e procuro ver se estes problemas são causados pela presença do demônio. And I try to understand if those problems, those disturbances are caused by the evil one. Uma boa parte dos problemas não são de exorcismo, A good part of the problems are not about exorcism, mas tudo diz como o demônio faz para afastarmos-nos de Deus. but as the devil does always is to get us away from God. Na história da Bíblia, In the history of the Bible, notamos a presença do demônio we can see the presence of Satan desde a primeira página, since the first page. quando Deus When God criou o homem e a mulher. made men and women,
e deu toda a liberdade and gave all the freedom e também uma provação and also a test para mostrar a fidelidade a Deus. to show fidelity to God. O homem caiu, The man fell, pecou the man sinned, e foi expulso and he was taken away from do heaven, paraíso. from paradise. Ok. Mas logo questionamos, e o demônio como se introduziu? But then we ask, how does the devil introduce Exato. Na história. in the history? Porque Deus Because God criou os anjos made the angels, e o demônio é anjo. and the devil is an angel. E Deus, And God, quando criou os anjos, when made angels, pediu também para eles asked them also a fidelidade. the fidelity. Mas os anjos não perseveraram But these angels, they didn't persevere porque because Deus mostrou a eles God showed them o mistério da encarnação. the mystery of incarnation. Isto é, This is, os homens pecariam the humankind would sin, e Deus mandaria and God would send pessoas santas, holy people, profetas, prophets, pessoas de grande devoção, people of great devotion, para pedir ao homem de mudar a vida. to ask mankind to change their lives. Mas a reação do homem não foi boa. A reação do Reação homem? da- A reação do homem ou do demônio? A reação, isto é, a resposta do homem, não. But the answer of the man was not good. Exato. A Bíblia fala de muitos santos que foram eliminados The Bible speaks a lot of saints that were eliminated porque o homem preferiu permanecer no pecado. because the man preferred to stay in sin. Deus disse aos anjos God said to the angels que mandaria o seu filho that he would send his son através de Maria from Mary, through Mary, e pediu aos anjos and asked the angels de adorar a Jesus. to adore Jesus. Foi aí que os anjos se dividiram. It was right there that the angels divided themselves. Muitos anjos aceitaram. A lot of angels, they accepted. Outros anjos disseram: Jesus, como Deus, é superior a nós. Other angels said, other angels, outros anjos falaram? Disseram que como Jesus, como Deus, Other angels said, Jesus as God is superior to us. and Jesus is God. And Jesus is God. Mas Jesus But é também homem. Jesus is also God. E como homem é inferior a nós. But because of man, he is inferior to us. Por isso não quiseram adorar a Jesus. Because of this, these angels didn't want to adore Jesus. Por isso, Miguel, arcanjo, Because of this, Saint Michael the archangel
foi encarregado por Deus was in charge by God de expulsar os anjos maus to expel the bad angels para o inferno. to hell. Hoje, Today, o demônio, the devil, não podendo fazer mal para Deus, today the devil not able to do bad to God, se descarrega contra a pessoa humana. he takes this on us, on the human person, Porque somos imagem e semelhança de Deus. because we are we are made in image and likeness of God. Assim se explica a presença do demônio na nossa vida. So this explains the presence of the devil in our lives. E o demônio não nos deixa em paz, And the devil, he does not leave us in peace, porque ele quer conquistar a nossa alma. because he wants to conquer our souls. Gostaria que ninguém ficasse com medo, I want to let you know not to be afraid. I don't want anybody to be afraid diante de tudo que vou dizer agora. in all that I'm going to speak now. A graça de Deus deve sempre triunfar sobre o mal. The grace of God always has to triumph before evil. E Deus And God, não permite he doesn't allow que sejamos tentados that we'll be tempted além dos nossos limites. more than our limits. Por isso, For this reason, quando nós vamos nos confessar when we go to confession e dizemos, and we say, Padre, a tentação que eu sofri foi tão grande the temptation that I suffer was so strong, so big, que eu pequei. that I sinned. I committed a sin. Mentira! It is a lie. Nunca digam isso, Never say that in confession, porque é contra a fé. because it's against our faith. Porque Deus Because God conhece cada knows every one of you, e não permite and he doesn't allow que sejamos tentados that we be tempted além dos nossos limites. more than our limits. Por isso, For this reason, se diante de uma tentação qualquer if before any temptation eu consigo vencer, if I can conquer, eu agradeço a Deus. I will praise God and thank God. Mas se eu peco, But if I sin, não é porque a tentação é grande, it's not because the temptation is big, mas é porque but it's because eu quero pecar. it's because I want to sin. Pronto, isso é muito This is importante very important para conhecer aonde vamos esta manhã. It is very important to know as we go along in our lecture this morning. Por isso, saibam que o demônio So you need to know that the devil alimenta profundo ódio, feeds on hatred. seja para Deus, If it's God's, como também para nós. if it's hatred of God or hatred of us. E não nos deixa em And paz. he does not leave us alone. Quando o demônio tentou Jesus, When Satan tempted Jesus por 3 vezes, for 3 times,
Quando finalmente foi embora, When he went away, o evangelista diz: the evangelist says, o demônio foi embora para voltar no tempo oportuno. the devil went away to turn away in the proper time. Isso para deixar bem claro This is to be very clear que devemos estar sempre com alerta that we have always be alert diante das ciladas do mal. before the The presence of the evil one, his tactics. Agora, como o demônio se manifesta? Now, how the devil manifests himself? Em 4 maneiras. In 4 ways. Primeira, First one, tentação. temptation. A tentação não é pecado. The temptation is not a sin. Não vamos confundir, porque a tentação nos coloca diante da resposta pessoal. Let's not confuse ourselves because the temptation puts us in reality. Podemos We can rejeitar, reject como também podemos aceitar. as we can also accept it. A igreja sempre ensina The church always teaches como vencer as tentações. how to overcome temptations. Primeiro, First, fuga das ocasiões. get away from the near occasion of sin. Segundo, Second, pensar nas consequências do pecado. think of the consequences of the sin. Terceiro, Third, praticar muito a confissão e a Eucaristia. go to confession frequently and receive Holy Communion frequently. Quarto, Fourth, grande amor a Nossa Senhora. to have great love to Our Lady. Quinto, Fifth, manter-se sempre bem ocupado. to be always busy. Keep yourself busy. Quantas vezes How many times? eu conversando com pessoas com problemas, Talking to people with problems, pergunto, I ask, quando foi a última vez que confessou? when was the last time you had a confession? Porque é aí o problema. Because this is the problem. Quanto mais vivemos longe da graça de Deus, As long as we live far away from the grace of God, o demônio bate palmas. the devil is clapping. É isso que ele quer. This is exactly what he wants. Papa João Paulo II, Pope John Paul II, hoje santo, today saint, foi Papa por 26 anos e meio. he was Pope for 26 and a half years. E ele se confessava And he used to confess 2 vezes por semana, 2 times a week, a cada 3 dias. every 3 days. Quem dos senhores faz isso? Who of you here does that? Levanta a mão. Please raise your hands. Oh, Eu tirei os óculos para não enxergar. I'm sorry. I took my glasses off so I didn't see it.
you that rose your hands. Mas tenho certeza que todos levantaram a mão. But I am sure that all of you raise your hands. Exato. Pronto. A tentação The temptation, irá sempre acompanhar a nossa vida. it's always going to accompany our lives. Mesmo logo após de uma confissão, Even after, right after a confession, poderemos sempre cair novamente. we can always fall again into sin. Eu não conheço ninguém dos senhores, I don't know any of you, mas faço uma but pergunta, I ask you a question. não quero que ninguém I responda. don't want anybody to answer. E a pergunta é: And the question is, por que quando eu vou confessar-me, why when I go to confession, os pecados que conto para o Padre the sins that I say to the priest, são sempre os mesmos? they're always the same. Vejam, não falta a boa vontade, mas caímos várias vezes. It's we want to do good, but we fall many times repeatedly. Para fazer uma santa confissão, To do a holy confession, são necessários it's necessary 5 itens: 5 items: exame de consciência, examination of conscience, arrependimento, to be sorry for your sins, propósito de não voltar ao pecado, a willing not to sin anymore, dizer tudo para o Padre say everything to the priest, e fazer a penitência que o Padre manda. and do the penance that the priest tells you. Se falta o arrependimento If the being sorry is missing, e o propósito de não pecar, and the willingness not to sin, a absolvição do Padre the absolution of the priest, não tem valor. it's invalid. Por isso, For this reason, vamos dar sempre let's a importância give the importance, ao sacramento da confissão. let's give importance to the sacrament of confession. A confissão bem feita e frequente. The confession well done and frequently done. Eu, como sacerdote exorcista, I, as an exorcist priest, antes de fazer exorcismo, before I perform an exorcism, obrigo a pessoa a confessar-se. I make the person to go to confession. E eu, como And exorcista, I, as exorcist, também vou confessar-me. I also go to confession before. A pessoa que se confessa para o exorcismo The person that confessed for the exorcism tem muito medo. it's very afraid of confession. Por quê? Because Nos lugares onde ia frequentando, in the places that this person was going, de falsas religiões, false religions, disseram:
they told them, these people there, Se você sai daqui, if you leave these false religions, vai acontecer muita desgraça na sua vida. a lot of bad things are going to happen to you, so do not leave. E agora, prestem muita atenção. Now, pay attention, very much attention here. Quando faço exorcismo, When I do an exorcism, no ritual, in the ritual, há uma pergunta there is a question que o padre faz ao demônio that the priest does to the devil. e que o demônio responde And then the devil answers através da pessoa through the person, e não pode mentir. and he cannot lie. E a pergunta é: The question is, por que está no corpo desta pessoa? why are you in the body of this person? A resposta The answer, mais comum most common, que ele dá that he gives é traição do credo. the answer that he gives is that he was a traitor to his faith. Isto é, This is, eu sou católico, I am Catholic, casado na I'm married in igreja, the church, os meus filhos my batizados, children are baptized, mas eu vou naquele centro, naquela but outra I go religião. for those things like palm reading and those sorts of things. O demônio gosta muito disso The devil likes this very much porque estamos dando a possibilidade because we're giving the possibility de entrar no nosso corpo so he can enter in our bodies, ou nunca na alma, but never in our soul, somente no nosso corpo only in our body. e por período And for a period, que Deus permite God allows. e depois deverá And then sair. he has to go, he has to leave Se the person. alguém perguntasse, If any of you asks, Padre, se uma pessoa é possuída pelo demônio, Father, if a person is possessed by the devil, esta pessoa vai para o inferno? is this person going to hell? Não! No. Temos na história muitos santos e santas que foram possuídos pelo demônio. We have many saints in our faith that were possessed by the devil. Tantos santos So many saints que honram e prestigiam a igreja. that praise, that give prestige, that give honor to our church, E que hoje and that today, mostram para nós that shows to us today que é possível that it's possible vencer o demônio to conquer the devil através do nosso comportamento de vida. through our way of living. E aqui nasce uma sequência de perguntas. Now here there is a sequence of questions. O demônio usa o seu poder Satan uses your power para disturbar to disturb o nosso equilíbrio. our equilibrium. Muita atenção agora. Pay attention now. Falamos da tentação, We talked about temptation. agora falo da infestação, Now I will talk about infestation, que é a segunda maneira da presença do demônio. which is the second point of
Segunda. Manifestação. That is the second manifestation of the devil. Golinha de água, toma. Obrigado. O demônio, The devil, num ambiente onde se praticavam cultos demoníacos, in a place that was practiced cults, demonic cults, e hoje não se pratica mais, and today it's not practiced anymore, deixa sempre um sinal. he always leaves a sign. Vozes, Voices, portas que abrem e fecham, doors that open and close, rachaduras, como se diz? and like some partition in the wall. Sim. Eu costumo I usually visitar a família to visit the family onde acontecem estas coisas where those things happen com a motivação with the motivation de abençoar a to casa. bless the house. Mas antes de benzer a casa, But before to bless the house, eu peço a gentileza de dar uma voltinha em toda a casa. I ask to excuse myself so I can go around their house. Exato. E logo pergunto, And I ask, a vossa casa é muito bonita. I say, your house is very pretty. Eu notei em todos os I quartos noticed that in every room, o mesmo piso, the same floor. mas em quarto But in one room, o piso é diferente. the floor is different. Por quê? Why? A resposta mais comum que eu recebo, The answer most common that I receive is, Padre, fomos nós que colocamos o piso diferente it was us that we put this different floor here. porque não encontramos o mesmo piso dos outros quartos. Because we didn't find the same floor that the other rooms have. Mas quando nós viemos morar aqui, But when we came to live in this house, naquele quarto, in that room havia somente cimento. it was not finished. Eu digo, por favor, escavem naquele quarto. Escavar. So please go and excavate this room. Cabelos, Hairs, fumo, cigarettes, facas, knives, garrafas de pinga, alcoholic bottles, Bíblia, Bibles, bonecas, dolls, roupa, clothing that is found there when they excavated. Isto é, lá naquele lugar se praticavam cultos do demônio. Hoje, que não se pratica mais, In that place, it was a place to do sacrifice for the devil, for Satan. Now it's not practiced anymore. o demônio deixa sinal. The devil always leaves a sign. Por isso eu digo sempre na igreja, That's why I always say in the church aos meus fiéis, to my faithful ones, quando os senhores mudam de casa, when you change homes, chamem logo o padre, ask the priest to go right away for a blessing, for blessing, para abençoar a casa, to bless the house. porque o demônio Because the devil
è molto vingativo. Vinganças. He is very, I don't know this word. He wants to take on you all the time. I don't know this word. Ele non gosta che non si faccia mais. Yeah, he doesn't like that it's not done anymore. Tive un caso na cidade de Bauru, onde resido. I had a case in Bauru where I reside. Uma senhora A lady veio me dizer, came to tell me, Padre, eu mudei para prédio de 20 andares. I moved to a building of 20 floors. E o meu prédio, o meu apartamento And my apartment, está cheio it's full de cupim. It's full of termites. Eu moro no 8º andar. I live in the 8th floor. E não sei. I don't know how. Meu apartamento está cheio de cupim. I don't know how my apartment is full of termites. Eu fui visitar. I went to visit the apartment. E quando entrei no apartamento, And when I entered the apartment, não me senti bem. I didn't feel good. Esta senhora This lady me mostrou showed me no seu quarto in her room armário a closet cheio de cupim. full of termites. No chão, In the floor, nas roupas, in the clothing, in the closet. cheio. Ela me mostrou na copa She also showed me in the dining room uma bacia a bowl cheia de água that was filled with water, onde se reproduzia o cupim. where this termite was they were being reproduced. Ela me mostrou também She also showed me o quarto da filha. the room of her daughter. Mas no quarto da filha, tudo bem, não havia cupim. But in the daughter's room, there was no termite. There was everything okay. Ela levantou o cobertor She left the blanket da sua cama, of her bed. não, Da filha ou da mãe? não da mamãe, né? So she lifted up the blanket of the bed of the mother, E muito cupim dentro da cama. and there was a lot of termites in the bed also. Eu disse, I told, por favor, senta aí. and then I told her, please sit down here, na cama. Num sofá. Please sit down here in the sofa. E perguntei para ela, And I asked her, há quanto tempo a senhora mora aqui? how long do you live here? 6 ou 7 meses. She said about 6 to 7 months. E eu perguntei, And- quem morava aqui antes? And then I asked, who lived here before you? Ela respondeu, uma outra família. Another family. Eu perguntei, a senhora conhece esta outra Then I família? asked, do you know this other family that used to live here? Ela respondeu, não. No, Mas os vizinhos do apartamento but the neighbors here me falaram told me que todas as noites every night havia reuniões nesta casa. Every night there were meetings here in this, Reunião satânica. yes,
E, meetings, satanic meetings. e in quanto esta signora mi dava as respostas, And when this lady was giving me all the answers, ela começou. she started moving herself, itching herself. Eu perguntei I asked her, o que está acontecendo. what is happening? E ela me disse, She told me, padre, Father, a causa da presença do cupim the cause of the presence of the termite, é o meu corpo. it's my body. Eu estou gastando muito dinheiro I'm spending a lot of money com os médicos with doctors porque tenho o meu corpo because I have my body cheio de feridas full of sores que alimentam o cupim. that the termites are being fed from my sores. E me mostrou And she showed me her sores o peito e as pernas. here in the chest and her legs. Eu disse, I told her, senhora, a senhora tem algum parente que mora na do cidade? you have any relative that lives in this town? Eu disse, sim, eu tenho Sim. minha filha, Yes, I have my daughter, é casada. my daughter that is married. Eu perguntei, tudo bem com a filha e Is com o every- genro? Is everything with your daughter and her husband? Sim, Yes. senhora, peça para sua filha de hospedar a senhora por hospedar A primeira palavra que o senhor falou antes de peça. Ah, peça. So you ask your daughter De hospedar, to né? come to my house to the Pelo apartment, menos por mês. for at least for 1 month. Por quê? Why? Porque eu faço agora o exorcismo do apartamento. Because I'm going to do the exorcism of the apartment right now. Se a senhora quisesse vir aqui para buscar a sua roupa, Quem vinha buscar? buscar a senhora, pegar a roupa A dela. filha dela ou Não, dela. Uh-huh. If you come here to get your clothes, A senhora pode vir, you can come, mas não fique muito tempo. but don't spend much time here. E agora And now, vamos fechar tudo para impedir ao cupim de reproduzir-se. I understand. So basically, he told her, we are going to close the apartment. You can come here to get some of the clothes if you wanted, but let's close this apartment now because he did the exorcism. Vaso sanitário, The toilet closed, cozinha. all the kitchen, everything closed. Havia vaso com uma bela planta, There was a big vase with a big plant. colocamos fora, We put outside. fechamos as janelas We closed the windows, e eu fiz o exorcismo and I did the exorcism do ambiente. of the place. Esta senhora, This lady, mês depois, a month later, me telefonou called me. dizendo que havia ainda cupim, She called me and said, I still have termites, mas em mínima parte. but it's very little. Eu falei para ela, I told her, não conheço a sua filha, I don't know your daughter, mas, por favor, peça de permanecer na casa da filha pelo menos mais mês. permanecer na casa da filha, a senhora?
Sì, questa signora fica con la figlia Ficar com a filha mais um mês. mais un mese, sì. I asked this lady to be in the house of her daughter for another month. Perché, e depois eu voltaria Because I would come para fazer mais to exorcismo do one more exorcism e restabelecer o equilíbrio. and reestablish the equilibrium. Eu lembro I remember che quando voltei para a nossa casa, that when I came back home, após este exorcismo after this exorcism de ambiente, of a place, falando com o meu superior, talking to my superior, contei tudo o que havia acontecido. I told him everything that happened. E o meu superior disse, And my superior told me, Padre Guido, Padre Guido, dentro do nosso seminário, inside our seminary, nós temos uma piscina. we have a pool. Por favor, Please, se jogue dentro da piscina, please go inside the pool. porque eu não quero nenhum cupim dentro do seminário. Please go to the pool because I don't want any termites in our seminary. Sim, sim. Depois explico a seriedade desta resposta. Then later I will explain the seriousness of this question. Eu lembro que entrei no seminário, I remember that when I entered seminary, chamei logo a nossa cozinheira, I called right away our cook, que é mamãe de 4 filhos. that was a mother of 4 children. Disse, Senhora, venha no meu quarto. Please come to my room. E lá no meu quarto contei o que havia acontecido. And in my room, I told her what had happened. Disse, eu peço favor para a senhora. I ask one favor of you. Por favor, agora a senhora dá banho em mim, Please give me a bath to me como now, se eu fosse bebê. like I was a baby. Please give me a bath to me as I was a baby. E toda a minha roupa And all my clothes, mandei lavar fora. I asked to be washed outside, all my clothes. Foi a maneira que eu encontrei It was the way I found para me libertar to liberate myself. da vingança do demônio. It was a way to liberate myself against the devil's power, vengeance. Porque muitas vezes, voltando depois de exorcismo, Because many times coming back after an exorcism, eu tenho o controle para abrir o portão, because I have the control, remote control to open the gate, mas não funciona. but it doesn't work. Eu permaneço no meio da estrada And I have to be there in the middle of the road. e quem vem atrás de mim And who comes behind me me vê com o celular, sees me with the cellular. abaixa a janela do Yeah, carro please lower your window. e grita. And yells. Filho da puta. I cannot say that. É outro palavrão, sim. And this guy, this person called him a very bad name. I cannot say it. Porque o demônio é muito vingativo. Because the devil has been vindictive. He's very vindictive. Se eu vou para fazer exorcismo, If I go to do an exorcism, especialmente para pessoas, especially for people,
quando chega 200 metros da casa, When I'm very close by, like a yard or 100 yards or 200 yards, o motor do carro não funciona mais. the engine of my car doesn't work anymore. Não funciona mais. Né? É o demônio. It's the devil. Se eu amanhã tenho exorcismo, If tomorrow I have an exorcism, o meu telefone my phone, durante esta noite during this night, toca 50 vezes. my seller will be calling me about 50 times. É ele que não quer que o padre durma bem. Because the devil doesn't want the priest, me, to sleep well. Porque ele sabe Because he knows que mesmo que o padre seja o maior pecador, even that he knows that the priest could be the biggest sinner, o demônio é sempre obrigado a cair fora. the devil is always obliged to get out. A terceira maneira The third way, com a qual o demônio age the third way that the devil works, é exclusiva it's exclusive para a pessoa humana, to the person, the human person, especialmente mulheres. especially women. A maioria dos casos de exorcismo The great majority of exorcism cases, diz respeito a mulheres. it's with women. Por isso, For this reason, quando faço exorcismo para mulheres, when I do an exorcism for women, exijo a presença do esposo I want the presence of the husband. ou, I demand the presence of the husband. ou também de outros familiares adultos. Or another relatives, adult relatives. Por quê? Because A primeira reação the first reaction of the woman, começando o rito do exorcismo, as I begin the rite of exorcism, é de tirar a roupa. is of to take her clothes off. São momentos dramáticos It's dramatic moments que dá muito medo, that it's a lot of fear. It gives you a lot of fear porque ninguém quer assistir because nobody wants to see. a ritual de exorcismo. Nobody wants to see the ritual of exorcism. Uma vez, One time, os nossos seminaristas our seminarians me perguntaram: asked me, Padre, Father, podemos assistir a exorcismo? they asked me, Father, can we watch one of your exorcisms? Seminarista de 20, 25 anos. Seminarians who were 20, 25 years old. Eu respondi: I answered, se vocês querem assistir if you want to watch, para ver algo de diferente, to see algo as different, eu digo logo não. I right away say no. Se vocês querem assistir If you want to watch, ficando ao lado do padre, being next to the priest, somente rezando, only praying em silêncio, in silence, eu poderia dizer sim. I can say yes. Seminarista One seminarian perguntou: asked, por que, padre, sim
e não. Why? Yes and no. Eu respondi, I answered, porque o demônio because Satan, é capaz it's capable de dizer to say com voz alta with a high voice, os vossos pecados. your sins. With loud voice, Satan can say with loud voice your sins. Padre, Father, so I don't want it. esqueça. Yeah, forget it. Foi. I don't want anymore to be part. E o demônio, Satan, na hora do exorcismo, in the time during exorcism, faz questão, quer enfraquecer a cabeça do padre. his objective is to weaken the mind of the priest, to make weak his mind. Eu não sei se os senhores I don't know if you here, assistiram ao primeiro filme do Exorcista. if you watched the movie, the first one, Exorcism, Falo do ano 1973. from 1973, that movie. O filme foi feito a respeito de caso The movie was made about one case que aconteceu aqui nos Estados Unidos. that happened here in the United States A uma menina to a girl, e o demônio esteve no corpo desta menina por 21 dias. and Satan was in the body of this girl for 21 days. Ok. No filme, In this movie, o bispo the bishop indicou 2 padres para fazer o exorcismo. he indicated 2 priests to do the exorcism. Padre idoso A elderly priest e padre jovem and one priest that was young priest com uma brilhante carreira de estudo. with a brilliant career of studies. O padre idoso The elderly priest, sofria muito de coração, he had a heart problem. era padre dedicado a escavações na Terra Santa. This priest was dedicated to excavation in the Holy Land. E toda vez que encontravam peças históricas, And every time he found historic items, ele sempre tomava comprimido. he always took a pill. O padre jovem The young priest, carregava em si grande peso moral. he carried with him a very heavy moral weight. Ético, moral. He had some. Afetivo. He carries something that was morally that he struggled. A mãe deste padre jovem The mother of this young priest estava muito doente was very ill, e mandou chamar o filho padre. and so she asked for her son to come. O filho padre estava para fazer os últimos exames da sua carreira. He was about to do the last exams for his para ser padre. Estava fazendo os últimos exames da carreira. He was doing his last exams for his career, E não foi visitar a mamãe. so he didn't go to visit his mother because he was busy preparing for his exams. Preferiu fazer os exames So he preferred to do his exams, e a mamãe faleceu. and the mother passed away.
Durante o rito do esorcismo, During the exorcism rite, o demônio the devil mudou changed o rosto da menina changed the face of the girl com o rosto da mamãe, do With- padre, with the face of the mother of the priest para enfraquecer o sacerdote. to weaken this priest, to make him weak. O demônio The não brinca Satan doesn't joke. com ninguém e sabe muito bem como nós nos comportamos. He knows very well how we behave. Eu tive caso I had a case que não era ainda exorcismo which was not yet exorcism related. e eu sentado na mesa com homem, And I'm sitting on the table with a man. a certo ponto este homem levantou, All of a sudden, this man stood up. virou a cadeira do outro lado, He turned the chair to another side. sentou He sat down, e a cabeça dele virou para mim. and his head turned to me. A vontade de abrir logo a porta e fugir. I had the feeling that to open the door and get away from there, Sì, to just get away. acontece. So it happens, those things. I get afraid too. Quando faccio esorcismo, When I do an exorcism, dentro do rito, in the ritual, in the ritual of exorcism, há duas orações there are two prayers em língua in latina. Latin. A primeira oração, The first prayer, obrigando obliging o demônio Satan a reconhecer to recognize a sua infidelidade a Deus. to his infidelity to God. E uma segunda oração, And the second prayer, obrigando o demônio to oblige Satan a deixar aquela pessoa. to leave this person. Geralmente, qualquer exorcismo Usually, every exorcism, termina no chão. it finishes in the floor. A pessoa parece como morta. The person looks like is dead. E eu digo, And I say, abra os olhos, open your eyes. abra os olhos. Open your eyes. E a pessoa abre os olhos e eu mostro o crucifixo. And the person open his or her eyes, and I show the crucifix. E a pessoa com dificuldade And the person with difficulty pega o crucifixo gets the crucifix, holds the crucifix, e beija. and kisses it. Quando 5 minutos antes Where 5 minutes before, havia cuspido no crucifixo. while 5 minutes before, this person had spit on the crucifix. Este é o sinal This is the sign que o demônio that foi that Satan embora. is gone. Agora, o sacerdote exorcista Now the priest, the exorcist priest, não termina o exorcismo dizendo tchau, tchau.
The exorcist priest doesn't finish the exorcism saying bye-bye. Não, No. mas a pessoa deve voltar But the person has to come back para outros for exorcismos. other additional exorcisms. Por quê? Because Toda vez que o padre repete o exorcismo, every time the priest repeats the exorcism, enfraquece o poder do demônio. weakens the power of Satan Até quando until o demônio vai embora e não volta mais. Satan goes away and never comes back. Este é o exorcismo das pessoas. This is the exorcism of people. Atualmente é bom saber que todos os bispos do mundo It's good to know that all the bishops of the world são exorcistas. are exorcists. E o bispo pode encarregar And the bishop can take care. padre para esta tarefa. And the bishop can put in charge a priest for this matter. Na diocese de Bauru, onde vivo, In the Diocese of Bauru, where I live, eu estou acompanhando I am following 370 casos 370 cases de todo o Brasil. of all throughout Brazil. Quando os senhores notam algo de extraordinário não bom, When you notice something extraordinary that is not good, avisem logo o padre. please let the priest know. Não falem com ninguém a respeito destas coisas, Don't talk to anyone about these things porque é muito perigoso. because it's very dangerous. Porque quem menos sabe, Because the less people that know about the situation, mais fala. so the less people that know, it will be better, so it's not spoken too much, this case. Quem deve chamar padre exorcista deve ser o padre da vossa paróquia. The one who has to call the exorcist priest has to be the parish pastor or the priest in your parish. Não deve cada de nós pegar o telefone, padre, não. It's not for each one of us to get the phone and call the exorcist. Deve ser o sacerdote. It has to be the priest. Se alguém dissesse, padre, na minha diocese não há padres exorcistas. But if somebody comes and tells me, Father, in my diocese there's no exorcists, O pároco da vossa paróquia, ele já sabe quem deve chamar. the pastor of your parish, he will know who to call. Todos têm o computador. Né? You all have computers. Se os senhores entrarem no Google, If you go to Google, Padre Guido Exorcist, and you put Padre Guido Exorcist, tenho mais de 50 vídeos I have more than 50 videos de exorcismo. of exorcisms. Não quero transmitir o medo, I don't want to transmit fear, mas saibam que é dever de todos nós, it's our duty, especialmente do padre, especially of the priest, fazer com que seja o demônio a ter medo de nós, that the devil has to be afraid of us, e não o contrário. and not the contrary.
o demônio, temos ainda tempo, o demônio age também numa maneira violenta. Satan also works in a violent way. Chama-se It's called obsessão. obsession. Quando o demônio usa também a força física. When Satan also uses the physical strength. Padre Pio Padre Pio e tantos outros and santos. so many saints. Eu mesmo aconselhei uma vez uma madre superiora I gave advice to a superior mother em convento in a convent para colocar to put colchão a mattress no chão in the floor ao lado de uma cama de freiras, next to a bed of the sisters, porque o demônio because Satan, empurrava a freira fora da cama. because the Satan would push the nun out of her bed, so to have a mattress for protection when she would fall, Com o perigo de se machucar. so she wouldn't fall and hurt herself. Exato. E o demônio, ele não poderá nunca The evil one, ganhar de nós he can never gain from us se nós nos colocamos contra ele. Isto é, O senhor pode explicar um pouco melhor essa frase? O demônio não pode ganhar? se nós nos colocamos contra ele. Isto é, a vida íntegra. So if we have a good life with integrity, the devil doesn't put us against God. I think that's what he wants to say. Não é difícil It's not difficult entender esta linguagem. to understand this language. Por isso, For this reason, cada de nós each one of us considere sempre de ser imagem de Deus, to consider always to be image of God, templo do Espírito Santo, temple of the Holy Spirit, capazes de mostrar através também dos nossos limites to be able to show, even though with our limits, a fidelidade da nossa fé. the fidelity of our faith. Quando se trata de enfrentar uma qualquer tentação, When we are being tempted with a temptation, in some cases, pensemos sempre nas consequências. always think of the consequences. Se eu, padre, If I, priest, tenho uma tentação de pecado grave, if I have a temptation to fall into a grave sin, eu penso, I think, se eu faço, if I do this, amanhã não posso celebrar a missa. tomorrow I cannot do Mass. Mas eu quero celebrar a But missa. I want to celebrate Mass. Então, cai fora. So get away. Get away with the temptation. Devemos todos pensar nesta maneira. We all have to think about this in this Porque way. o demônio usa a sua inteligência. Because Satan uses your intelligence. Na hora de qualquer tentação, In the time of any temptation, ele diz, faz. he tells you, não do é it, do nada. it. It's nothing, do it. Quando se trata de confessar, When it's about confession, ele diz, não diga isso para o padre. don't say this to the priest. Veja que o demônio é muito inteligente So see that the devil is very intelligent.
e quer conquistar as almas. and he wants to conquer the souls. No dia 13 de julho de 1917, On 13th of July of 1917, quando Nossa Senhora when Our Lady apareceu em Fátima appeared in Fatima para 3 crianças, to 3 little children, mostrou she showed o inferno. them hell. Os 3 meninos ficaram horrorizados. They are horrified by seeing hell. E disseram de não falar disso para ninguém. And they agreed to not to talk about this to anybody. Mas a maior destes meninos, Lúcia, But Lucia, the oldest of the 3, 10 anos, she had about 10 years old. na noite seguinte não conseguia dormir. The next night she couldn't sleep. A mamãe de Lúcia Lucia's mom percebeu que She a noticed menina se agitava she na was cama. agitated in bed. Levantou She woke up e foi no quarto da menina and she went to her room e disse: and asked, por que não dorme? "Why you're not sleeping?" E Lúcia respondeu para a mamãe: And Lucia answered her mother, hoje "Today, Nossa Senhora Our Lady mostrou showed o inferno. hell, E as almas and the souls que caem no inferno that fell into hell são como as folhas is like the leaves que caem das that árvores fall from the trees quando chega o período de outono ou inverno. when autumn or winter comes. Many. Os senhores entenderam? Did you understand? Muitas pessoas Many se people, perdem. many people Por- are lost. Exato. O demônio, Satan, se alguém perguntasse if somebody asks, quais são as pessoas que mais odeia, what kind of people he most hate? os padres The exorcistas. exorcist priests, Sim, sim, sim. É o padre. os padres, the As priests, pessoas consagradas, the consecrated people, as pessoas que vivem em constante pecado the people that live in constant da the luxúria. constant sin of luxury. Eu sou padre há 53 anos, I am a priest for 53 years. exorcista há 10. I am an exorcist for 10 years. E vejo com os meus olhos And I see with my eyes os graves pecados de hoje. the grave sins of today. Quando Deus não ocupa a primeiro lugar. When God doesn't occupy the first place. É mais importante It's more important. jogo de futebol It's more important a soccer game ou uma comida or food ou uma roupa Or- de moda or some clothes, fashion clothes, ou dinheiro or money ou sexo. or sex.
e Deus não ocupa o seu lugar. And God doesn't occupy your place. Cuidado quando isso acontece. Be careful when this happens. Não deixem para outro dia Don't let for the next day de voltar a manter o equilíbrio com Deus. to maintain the equilibrium with God. Confissão frequente, Frequent confession, comunhão sacramental, sacramental communion, bom exemplo dentro de casa, good example inside our houses, our homes, especialmente com os nossos filhinhos. especially with the children. As nossas crianças Our children, são os melhores fotógrafos they're the best photographers. e nós não podemos usar uma máscara And we cannot use a mask, de falsidade ideológica, the false ideology, porque somos chamados because we are called, a dar sempre o bom exemplo. we are always called to give a good example. Dia, One day, em nossa paróquia, in our parish, era dia de primeira Eucaristia, it was a day of First Holy Communion de 90 crianças. of 90 kids. Eu cheguei na igreja, I arrived at church. fui na sacristia, I went to the sacristy. havia muitas pessoas na It sacristia was many people in the sacristy com água, with water, o leque, and blowing themselves. What do you call that? Fan. With fan. uma mulher There was a lady. que estava There chorando. was a lady that was crying. Esta mulher, quando me viu, me disse: When this lady saw me, she said, Padre, eu quero falar a só. com "Father, o I senhor." want to talk to you alone." Eu perguntei: a senhora está em condições de conversar? Are you ready to talk? Ela me respondeu: sim. Yes, I am. Então eu pedi às outras So I pessoas asked the other people that were there sair to leave, da to sacristia. leave the sacristy. E esta senhora me disse: And this lady told me, Padre, "Father, entre as meninas que vão receber a Jesus pela primeira vez, among those girls that are going to receive Jesus for the first time, está também a minha filha. it's also my daughter. E para esta circunstância, And for this happening, esse acontecimento, for this event, eu convidei I invited os meus familiares mais íntimos. my relatives, close relatives. Veio o irmão The brother e came mais 3 irmãs. and 3 other Eh, sisters, Todos estão na minha casa. and they're all in my home. Ninguém quis ir para o hotel. Nobody wanted to stay in the hotel. E ontem à noite, And last night, quando a menina foi dormir, when she went to sleep, the girl, my nós daughter, ficamos conversando we were talking porque moramos muito longe do outro. because we live very far away from each other. So we were talking, E saiu uma ideia. and some idea came up. Ao invés de cada de nós dar alguma coisa para a menina, So instead of us giving maybe some money to the girl, vamos unir os nossos valores let's
get all together all that we have. e vamos comprar computador And so we are going to buy a computer for her que estava entrando de moda, that was popular, pensando que a nossa menina ficaria muito contente. thinking that the girl would be so happy with this gift. Esta manhã, This morning, quando nós tomamos café juntos, when we had breakfast together, eu e meu marido and me and my husband, falamos para a menina we told the girl, sem dizer que era computador, without saying there was a computer, mas sabíamos que a menina queria. but we knew that the girl wanted it. Padre, Father, eu desmaiei como se I fainted quando a menina disse when the girl said, que como presente da primeira Eucaristia, as a gift for her first communion, ela quer ver o papai e a mamãe comungar junto com ela. she wanted to see her father and her dad to receive Holy Communion with her. E nós não somos casados pelo padre. And we are not married in the church. Padre Guido, nós vamos casar, So, Padre Guido, we are going to get married. mas por favor, But please, não diga não nesta missa. but don't say no for this Mass. Me deixe comungar Please let me receive communion. somente nesta missa. Only in this Mass. No. Se diz em brasileiro, estraguei a festa. So in Portuguese, in Brazil, we say we spoiled the party. He spoiled the party. Mas talvez aquelas lágrimas deram o efeito desejado. But maybe those tears gave what was needed for her to change her life. Porque naquele mesmo mês Because within 1 month, eu celebrei o casamento dos pais. I celebrated the marriage of the parents. Sem festa, Without parties, sem fotógrafo, without photographers, sem restaurante, without reception in sem restaurants, traje especial. without special dresses. Foi tudo na casa do padre. It was everything in my house, in my parish. Justamente a menina The little girl havia pensado, was thinking, por que eu vou comungar? Quando o papai e a mamãe não comungam. Holy Communion if my father and mother don't receive it. Por isso, For this reason, aprendamos nós também a nunca usar uma máscara de falsidade ideológica. so don't use this mask of false ideology. Tenhamos sempre conosco Let us always have with us a dignidade de filhos de Deus. the dignity of being children of God. Se eu faço agora uma pergunta, If I ask now a question, todos sabem a data do nascimento, é verdade? you all know A data do nascimento de cada um? De cada um. if I ask a question, you all know the date of your birthday, don't you? Até uma criança Only, even a child, sabe a data do seu the nascimento. day that you were born. Mas eu pergunto, But I ask, quem dos senhores
Who of you sabe a data do seu batismo? know the date of your baptism? Viu? Muito obrigado pela sinceridade. Thank you for your sincerity. E não é difícil And it's not difficult. hoje ter documento nas mãos, It's not difficult for you to have the document in your hand, porque todas as paróquias because all parishes são informatizadas. have this information. E num papel está escrito In the certificate, it says o vosso your nome, name, o nome dos pais, the name of your parents, o nome dos the padrinhos, name of the sponsors, o nome do padre que vos the name batizou, of the priest that baptized you, o nome da igreja onde aconteceu the name of the parish that the sacrament happened, e a data do batismo. and the date of your baptism. Todos nós deveríamos ter We all should have quadro. the certificate of our baptism in a frame, Porque foi exatamente a partir daquela data because it was from this date que nós nos tornamos filhos de Deus that we became children of God e inimigos do demônio. and enemies of Satan. Pensemos bem nisso. Temos Think very well about this. temos todas as garantias We have all that para we need que o demônio esteja sempre fora dos nossos pensamentos. that the evil one be always away from our thoughts. É necessário It's necessary, imitar de perto imitate closely aquelas virtudes the virtues que o mesmo Jesus praticou that Jesus himself practiced e que nos ensina a praticar com o próximo. and that he teaches us to practice with our neighbor. Sobretudo o perdão. Above all, forgiveness. Como é importante quando Jesus ensinou a dizer: How important it is when Jesus taught how to say, perdoa as nossas ofensas, forgive our trespasses como nós perdoamos aos outros. as we forgive others. Isso é verdade? Is this true? Gostamos de receber o perdão de Deus, We like to receive the forgiveness of God, mas quanta dificuldade em perdoar os outros. but how difficult it is to forgive others. E o demônio And the devil, faz de tudo he does everything para que o perdão that the forgiveness, não haja espaço na nossa vida. that forgiveness will not find space in our life. Ele coloca vingança, He put vengeance, castigo, punishments, punição, castigo e rejeição da pessoa. rejection, and puts rejection of the person, to reject the person. E hoje And today, a sociedade the society corre este risco no mundo inteiro. Today the society is at risk for all this. Is at risk at all this. Exato. Você cometeu pecado, crime, You committed a sin, a crime, cadeia. jail. Não existe o perdão. There's no forgiveness. Hoje se vive assim, Today, julgando e condenando as pessoas. today life is like this. You judge and condemn people. Meus amigos, My friends, saibamos entender que temos tudo let us understand that we have everything para sermos diferentes do demônio. to be different from the devil.
E para impedir ao demônio and to impede the devil di dominar a nossa vida. to dominate our lives. Quantas vezes How many times? me chamam os hospitais Hospitals call me para atender pessoas to go and Doentes. see people that are sick, que estão passando muito mal. that are very sick. Se alguém me perguntasse, If somebody asks me, Padre, o senhor em 53 anos de sacerdócio, Father, in your 53 years of being a priest, quantos doentes assistiu na hora da morte? how many sick people you assisted during death or close to death? Eu respondo com toda sinceridade, I answer with all my sincerity, perdi a conta. I lost count. Olha a misericórdia de Look, Deus, the mercy of God. que é exatamente a derrota do demônio. That is exactly the destruction of the enemy. E quando rezo para o enterro, And when I am praying for in the funeral, eu digo sempre aos familiares, I always say to the family members, deixo registrado que nesta noite esta pessoa que vamos sepultar me mandou chamar e se confessou comigo. so many times when he is at the funeral, he mentions to the family members that this person called me just the day before, went to confession and communion. Ninguém responde com o sorriso. Nobody responds with a smile. Estamos diante de morto. Mas como é belo ver os olhos que cruzam. So basically, I think he's saying that nobody looks with a smile when that good news is said, but people are just looking. I guess they don't appreciate that this person died in the state of grace. Porque é mais uma vitória Because it's one more victory da graça de of Deus, the grace of God, é mais uma derrota and one more derrota. One more. desconfita, So one more. perda. The opposite of victory is defeat. There's one more defeat of the enemy. Exato, né? Ok. E então, quando se fala de exorcismo, eu vou deixar à vossa disposição esta palestra. So this talk is going to be available through a QR code, and we have some printed ones too. Já traduzida em inglês. Already translated in English. Porque o ano passado fui chamado Because last year I was called no Vaticano in the Vatican para dar esta palestra to give this same lecture para 700 exorcistas to 700 exorcists de 43 países of 43 countries do mundo inteiro. around the world. É muito importante It's very important considerar to o consider peso the deste weight, assunto, the weight of this subject, the importance of this subject. porque o demônio, Because the evil one, como sempre afirmo, as always I state, não tira férias, he doesn't take vacations. não dá sossego. He Muita oração, so please, a lot of prayer, especialmente o rosário. especially the rosary.
Nossa Senhora é o terror do demônio. Our Lady is the terror of demons. Muita caridade A lot of love, charity com o nosso próximo. with our neighbor. Procurar ser hoje melhores de ontem. Try to be better today than yesterday. Não deixar passar o tempo sem dar uma resposta concreta a Deus. Don't let time go pass by without giving a concrete answer to God. Façamos isso Let's do this, e notaremos and we are going to see que o demônio começa a nos odiar. that the devil will start to hate us. É ele que começa a ter medo It de is nós, him that starts being afraid of us, porque todas as portas because all the doors para chegar à nossa vida to come to our lives estão fechadas are closed para ele, né? for him. E Deus And God, ficará muito mais contente and God is going to be very happy em nos acolher to welcome us como seus filhos amados. as his loving children. Muito obrigado. Thank you very much.